Na 17ª e última posição, para começar o nosso ranking, nós temos Pol Pot, que é responsável pela morte de pelo menos 2 milhões de pessoas. Pol Pot é o codinome pelo qual foi conhecido Salotsar, o líder do regime do Khmer Vermelho, que liderou o Camboja de 1975 a 1978. O Pol Pot e a turma dele, do Khmer Vermelho, mataram praticamente 1/4 da população do Camboja. Então, em percentual da população, ele talvez ocupasse o primeiro lugar da lista. Mas como o Camboja é um país pouco populoso, em números ele fica só em último lugar, com apenas 2 milhões de assassinatos. Aqui é preciso fazer um adendo muito importante. O Pol Pot tinha orientação comunista, inclusive ele subiu ao poder com a ajuda dos comunistas do Vietnã, só que depois a loucura dele foi tanta que o próprio Vietnã o derrubou. Mas a maior parte dessas mortes, 2 milhões de mortes, não foi fuzilamento, como geralmente as pessoas imaginam, que foram massacres. Não, a maior parte dessas mortes foi fome. A população morreu de fome. E por que isso? Karl Marx, o ideólogo do comunismo, defendeu que não adiantava você combater a ideia do capitalismo se você antes não derrubasse o fato que baseia essa ideia, que é o sistema de produção capitalista. E os primeiros comunistas, como nós vamos ver nessa lista, tentaram abolir esse sistema de produção capitalista, o que foi um grande erro. Por quê? Porque ninguém, nem os comunistas, nem ninguém, tem um substituto que tenha a mesma produtividade do sistema de produção capitalista. Ocorre que abolir o sistema de produção capitalista sem colocar nada no lugar que tenha produtividade semelhante fez com que a economia desses países desacelerasse e principalmente que reduzisse a produção de alimentos. E com a redução de alimentos, essas populações acabaram tendo fome e isso causou realmente um número muito elevado de mortes. Posteriormente à morte de Mao Tse-tung, os chineses perceberam esse erro e modificaram o sistema. O sistema atual chinês, que fez com que a China deixasse de ser o país mais pobre do mundo para ser provavelmente o mais rico, foi que eles não aboliram o sistema de produção capitalista, mas eles o fizeram ser controlado pelo Estado. Esse esclarecimento vai nos permitir ter uma visão melhor de vários casos aqui. Em penúltimo e 16º lugar, nós temos um herói do outro lado, Winston Churchill. Winston Churchill era primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial e teve um papel fundamental na vitória dos aliados sobre o eixo. Mas como nem tudo são flores, ele foi responsável pela fome de 1943 em Bengala. Durante a guerra, o preço do arroz disparou e também havia sempre o risco de uma invasão japonesa. Daí os britânicos obrigaram Bengala a exportar o arroz, principalmente para alimentar as tropas britânicas, o que causou uma grande fome e milhões de mortes na população de Bengala. Em resposta ao urgente pedido do secretário-geral da Índia, Leo Amway, para que os britânicos liberassem os estoques de alimentos da Índia, Churchill respondeu com um telegrama perguntando para Wally: se os alimentos são tão escassos, por que Gandhi não havia morrido ainda? Fazer esses vídeos dá bastante trabalho, inclusive de pesquisa. Então, se esse tipo de conteúdo é útil para você, apoie o projeto curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Obrigado. Em 15º lugar, Joseph Stalin, responsável pela morte de 7 milhões de civis. Stalin foi líder da União Soviética de 1922 até sua morte em 1953. Devido à abolição do sistema de produção capitalista que nós já explicamos antes, o foco na industrialização do país e também a distribuição da população a fim de ocupar o vasto território da União Soviética, houve uma grande fome de 1932 e 1933, onde 7 milhões de civis morreram. Em 14º lugar, Fumimaro Konoe, responsável pela morte de 8 milhões e meio de civis. Fumimaro foi primeiro-ministro do Japão de 1937 a 1939 e depois de 1940 a 1941. Na invasão e depois ocupação da Manchúria, que é uma região chinesa, pelos japoneses, já antes da Segunda Guerra Mundial, até o final do conflito, estima-se que os japoneses mataram entre 10 e 25 milhões de civis chineses. E em cerca de metade desse tempo e metade desse número, o Japão era liderado por Fumimaro. Em 13º lugar, mas empatado, nós temos Hideki Tojo, também responsável pela morte de 8 milhões e meio de pessoas. Hideki Tojo foi primeiro-ministro do Japão de 1941 a 1944.
Assim como Fumimaro, ele liderou o Japão por cerca de metade do tempo do massacre dos chineses na Manchúria. Então, a ele deve ser atribuído também metade desse número, ou seja, os 8,5 milhões. É importante notar que, no caso desses dois, as mortes não decorreram exatamente de fome ou de um erro do governo, mas sim de massacres mesmo, o que dá uma cor diferente para esses dois casos. Em 12º lugar, temos Chiang Kai-shek, responsável pela morte de 10 milhões de civis. Ele foi o líder da China de 1928 a 1949. Durante a Guerra Civil Chinesa, sob seu comando, houve massacres e também houve a inundação do Rio Amarelo. A partir de 1949, quando ele perdeu a guerra para os comunistas chineses, e até a sua morte em 1975, ele passou a ser o líder da ilha de Taiwan. Em 11º lugar, Leopoldo II da Bélgica, responsável pela morte de cerca de 10 milhões de pessoas. Leopoldo acumulou uma enorme fortuna pessoal com a exploração dos recursos naturais do Estado Livre do Congo, a princípio graças à exploração do marfim, mas essa não rendia tanto quanto se esperava. Quando a demanda global por borracha explodiu, Leopoldo se voltou para essa atividade extrativa. E como na época não existia ainda a borracha sintética, a borracha tinha que ser extraída manualmente das seringueiras, e isso demandava uma grande quantidade de trabalho. Abandonando as promessas da Conferência de Berlim, realizada entre 1884 e 1885, o governo do Estado Livre do Congo, controlado pelo Leopoldo II, restringiu o acesso de estrangeiros e passou a explorar o trabalho forçado dos nativos, com amplo recurso a espancamentos, matanças e mutilações quando as cotas de produção não eram alcançadas. O missionário John Hobbes Harris, que trabalhava em Baringa, atual província de Tachuapa, ficou tão chocado com o que deparou lá que escreveu ao principal agente Leopoldo no Congo dizendo: "Acabo de voltar da vila de Zogongo-Mboyo, no interior. A abjeta miséria e o completo abandono são realmente indescritíveis. Fiquei tão comovido, Excelência, com as histórias das pessoas que tomei a liberdade de prometer a elas que, no futuro, Sua Excelência só as mataria por crime que elas tivessem cometido." Em 10º lugar, a imperatriz Cixi, responsável pela morte de 12 milhões de pessoas. A imperatriz Cixi era a concubina do imperador anterior e liderou de fato, mas não oficialmente, a China de 1861 até sua morte em 1908. Oficialmente, o imperador era o seu filho, o imperador Tongzhi, que tinha 6 anos quando seu pai faleceu, e é retratado no filme clássico O Último Imperador. Cixi sufocou inúmeros levantes populares com muita brutalidade. Em 9º lugar, Tamerlão, responsável pela morte de 17 milhões de civis. Tamerlão foi o último dos grandes conquistadores nômades da Ásia Central de origem turco-mongol. As suas campanhas militares ficaram marcadas por selvagens massacres e uma brutalidade que excedeu tanto em número quanto em desumanidade os cometidos pelos seus antecessores. E isso é mais sério ainda quando nós lembramos que os antecessores de Tamerlão são os mongóis, que eram já extremamente cruéis. E por falar em mongóis, é necessário abrir um segundo parênteses. Os mongóis praticavam o que ficou conhecido como urbanicídio, que era a destruição completa de cidades e populações e da infraestrutura para eles obterem pasto, porque como eles eram nômades, o que eles queriam no início era mais pastos, e as populações e cidades atrapalhavam. Essa destruição foi a maior responsável pelo Ocaso do Oriente, que até então era o centro cultural do mundo. Em 8º lugar, um outro mongol, Kublai Khan, que teria sido responsável pela morte de 19 milhões de civis. Kublai Khan era neto de Gengis Khan e liderou o Império Mongol de 1260 até sua morte em 1294. Ele deu prosseguimento às conquistas dos mongóis e unificou a China. Em 7º lugar, Adolf Hitler. Hitler foi o líder da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, e sob a sua liderança não só foram praticados inúmeros massacres de populações civis, mas também levado a cabo um sistemático extermínio de minorias, como a de judeus, ciganos, comunistas, etc. E aqui é preciso abrir um terceiro parênteses, porque os genocídios cometidos por Hitler diferem dos genocídios cometidos pelos outros ocupantes dessa lista, porque não tem exatamente um sentido prático, mas é baseado basicamente numa ideia de ódio, de racismo e de exterminação do outro. E o grande problema é que essa ideia não acabou, ela está muito presente ainda nos dias de hoje, pelo que nós temos que ter um especial cuidado com essa ideologia.
Em sexto lugar, Nurhaci, responsável pela morte de 25 milhões de civis. Ele fundou a dinastia Jin posterior e foi o ancestral dos governantes da dinastia Qing, a última e maior dinastia da China. Estima-se que 25 milhões de pessoas morreram durante sua conquista da Manchúria de 1616 a 1644. Em quinto lugar, Jorge V do Reino Unido, responsável pela morte de cerca de 40 milhões de pessoas. Ele foi monarca britânico de 1911 a 1936 e seu estranho assassinato é retratado nesse meu outro vídeo aqui em cima. Durante 40 anos da colonização britânica da Índia, entre 1880 e 1920, foram mortos cerca de 160 milhões de pessoas. Não só a ocupação britânica foi violenta, como nesse período também ocorreram 25 grandes fomes, que indiretamente ou diretamente também são responsabilidade do governo. Jorge V governou o Império por 10 anos, ou seja, um quarto desse tempo, pelo que lhe são atribuídos um quarto das mortes totais, ou seja, 40 milhões. Em quarto lugar, mas empatado com o quinto, vem Eduardo VII do Reino Unido, que é o pai do Jorge V do item anterior, também responsável por 40 milhões de mortes na Índia. Ele foi monarca britânico de 1901 a 1910, portanto, também 10 anos como seu filho, e como ele, também então responsável por um quarto das mortes totais dos indianos mortos durante a ocupação britânica. Em terceiro lugar, mas empatado com o quarto e o quinto, Gengis Khan, também responsável pela morte de 40 milhões de pessoas. Gengis Khan unificou os mongóis e foi o primeiro Khan do Império Mongol de 1206 até sua morte em 1227. E como nós já explicamos, num parênteses acima, os mongóis ficaram conhecidos por praticar o urbanicídio. E isso ocorreu principalmente nas primeiras fases, ou seja, sob o domínio de Gengis Khan. Mas o Gengis Khan não se limitou apenas a massacres. Um estudo realizado em 2002 concluiu que 8% da população da região anteriormente ocupada pelo Império Mongol, uma área entre o Oceano Pacífico e o Mar Cáspio, o que corresponde a 0,5% da população mundial, podem ser descendentes de Gengis Khan. Um outro estudo de 2007 afirma que 34,8% dos atuais mongóis são descendentes de Gengis Khan. Isso parece indicar que, se por um lado Gengis Khan destruiu populações de diversas regiões, ele também contribuiu bastante para repovoá-las. Em segundo lugar, Mao Tse-tung. Mao Tse-tung teria sido responsável por 60 milhões de mortes. Foi o líder da China de 1954, quando venceu a Guerra Civil, até sua morte em 1976. Embora Mao tenha estimulado o crescimento populacional e a população da China tenha quase dobrado durante o seu governo, de 550 milhões a mais de 900 milhões, seus expurgos políticos e principalmente as severas fomes causaram a morte de cerca de 60 milhões de pessoas. Como nós já salientamos antes, a extinção do método de produção capitalista sem ter um substituto adequado provoca a redução da produtividade e, no caso de comida, causa fome, especialmente quando o país é o mais populoso do mundo. E, em primeiro lugar, Vitória do Reino Unido. Vitória foi responsável pela morte de 81,5 milhões de pessoas. Como nós já comentamos antes, durante os 40 anos de colonização britânica da Índia, morreram cerca de 160 milhões de civis. E a Vitória foi a imperatriz durante metade desse período, então ela já é responsável por metade dessas mortes, ou seja, 80 milhões de pessoas. Além da Índia, entre 1845 e 1849, houve a Grande Fome da Irlanda, que matou cerca de 1,5 milhão de irlandeses. Então esse 1,5 milhão de irlandeses, somado aos 80 milhões de indianos, chega ao número de 81,5 milhões, de responsabilidade da Rainha Vitória. Embora possamos fazer pouco contra esses genocidas, nós podemos garantir que a história não esqueça deles. Bom, amigos, esse é o estudo mais objetivo que eu consegui realizar sobre um assunto que eu entendo bastante importante e eu espero que ele tenha contribuído em algo para vocês. Um grande abraço.